no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 ao 20. Amém? Mateus 28, 19 ao 20. Amém? Amém. Eu vou fazer a leitura aqui, as irmãs acompanhem, os irmãos. Diz assim, eu vou ler do versículo 18 que dá para entender melhor. Amém? Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Seu maravilhoso Deus, eterno Deus, Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós já te agradecemos, Senhor, por tudo que foi realizado aqui, Senhor, desta tarde para a noite, para a glória do teu nome. Nesse momento, Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é o que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar, Deus, aquilo que nós carecemos ouvir, meu Deus, a tua palavra, com fidelidade, com verdade, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, fala aquilo que nós necessitamos aqui desta tarde para a noite. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre quando Jesus ressuscitou, e ali ele se apresentou diante dos seus discípulos, e o Senhor Jesus, amados, deu uma missão aos seus discípulos. Nós podemos agora atualizar a sua igreja, a cada um dos salvos, cada um dos crentes. Isso aqui, olha, é para mim, é para você, é para todas aquelas pessoas que um dia se converteram a Jesus e que se converterão ao Senhor Jesus. E o mandamento do Senhor Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Igreja do Senhor, minha irmã, preste atenção, meu irmão. Eu gostaria de pregar hoje sobre o nosso dever de discipularmos uns aos outros. Nós temos aqui, amados, como Igreja do Senhor, nós temos uma missão. E essa missão é pregar o Evangelho, mas não só fica na pregação do Evangelho. Não é só a gente abrir a nossa boca para pregar o Evangelho às pessoas que estão perdidas, mas nós precisamos, amados, discipular essas pessoas. É algo que é o mandamento do Senhor Jesus, amados. Nós precisamos cumprir este mandamento. E eu quero dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão que está aqui: esta ordem aqui não é só para pastor, esta ordem aqui não é só para diácono, esta ordem aqui não é só para os oficiais da igreja, esta ordem é para todos os salvos. Cada um de nós temos a obrigação de anunciarmos a salvação às pessoas perdidas, mas não só isso, como também, amados, discipular essas pessoas, fortalecer essas pessoas, ensinar essas pessoas, exortar, corrigir, como nós vamos ver hoje aqui. Então, amados, eu gostaria de pregar hoje sobre o nosso dever de discipular uns aos outros. Amados irmãos em Cristo, Jesus deixou essa missão para cada um de nós, né? E não só pregar o Evangelho, como levar as pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, eu já começo a dizer aqui, há algo muito estranho quando uma pessoa
pessoa se converteu a Cristo e ela não almeja ser batizada. Ela não sente desejo de ser batizada. Amada igreja do Senhor, todos os cristãos da igreja primitiva, todos que se converteram a Cristo, desde o início da igreja primitiva, que era uma conversão genuína, a primeira coisa que acontecia com esses cristãos era serem batizados. Eles desejarem ser batizados. Mas eu não vou falar hoje aqui, amados, sobre batismo. Hoje eu não vou pregar sobre evangelismo, mas vou falar sobre o nosso dever de estar no relacionamento de um discípulo de Cristo. Eu quero dizer a você que nós devemos exercer o discipulado. Quando, pastor, esse discipulado vai acabar? Nunca mais. Nunca vai acabar. Um discípulo é aprender tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou e obedecer todos os seus ensinos. Ninguém consegue aprender tudo e obedecer tudo. Ninguém. Por isso, amados, isso significa que todos nós precisamos constantemente sermos discipulados. Eu preciso ser discipulado, você precisa ser discipulado. O pastor precisa ser discipulado, claro que sim, amados. Pois eu não sou perfeito. Eu não aprendi tudo de Jesus e nem obedeço a tudo de Jesus, nem ninguém faz isso. Por isso nós precisamos discipular uns aos outros. Há essa necessidade, amados. Fazer discípulos de Cristo é a nossa missão. Ser igreja, amados, consiste em se fazer discípulos de Cristo. E eu quero perguntar a você aqui: quantos anos faz que você é crente? Quanto tempo faz que você está aqui conosco nesta igreja? Ou talvez você se converteu em outra igreja e está aqui conosco. Nós vamos fazer 14 anos aqui. A minha pergunta é: quantos discípulos você fez para Cristo esses anos todos? Você tem discipulado pessoas? Meus irmãos, fazer discípulos não é algo só para o pastor, como eu falei aqui. Esta ordem é para cada um de nós. Então, outra pergunta é: por que você ainda não tem feito um discípulo para Cristo? O que está acontecendo, amada igreja? Nós não temos, talvez muitos de nós não temos ainda feito um discípulo para Cristo. Irmãos, nós precisamos construir um relacionamento de discipulado com os nossos irmãos. Nós precisamos nos aproximar de nossos irmãos e ajudar esses irmãos a crescer espiritualmente. Isto é fazer discípulo. Isso é discipular, amados. As pessoas pensam, e preste atenção, muitas vezes nós pensamos que servir a Deus é apenas vir à igreja aos cultos, e que isso já está tudo bom demais, que só isso é servir a Deus, louvar, orar, estudar a palavra de Deus e está tudo certo. Mas a nossa missão vai além disso, amados. Eu sei que nós estamos servindo a Deus sim. No momento que você saiu da sua casa, que você veio aqui prestar um culto a Deus, isto é um serviço a Deus. No momento que você está orando, no momento que você está louvando, no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você está prestando um serviço a Deus. Mas inclui também fazer discípulos, ajudar, amados, outros cristãos a crescer espiritualmente, afirmar outros cristãos na fé. Meus irmãos, tem muitos cristãos que ainda não estão firmados, que estão cambaleando na fé. Que você
olha as pessoas exteriormente, você pensa que essa pessoa está firme no Senhor, mas não está. Hora outra essa pessoa está pensando em desistir. Hora ou outra essa pessoa está pensando em sair da igreja. Hora ou outra essa pessoa está pensando em abandonar a Jesus. Essas pessoas precisam ser discipuladas. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Um discípulo também, amados, ele precisa discipular. É o nosso dever fazermos isso. Isso é um serviço a Deus. Nós estamos servindo uns aos outros. O próprio Jesus serviu aos seus discípulos, sendo o quê? Mestre, e ensinando e discipulando os seus discípulos. E os seus discípulos, e nós devemos fazer a mesma coisa. Construir um relacionamento de discipulado com nossos irmãos. E esse relacionamento de discipulado não vai terminar nunca. Então, amados, porque eu posso num tempo determinado discipular uma pessoa e depois essa pessoa ficar firme e eu já discipular outra pessoa. E assim você também pode fazer isso. Eu também posso ser discipulado por pessoas que também vão me ajudar nas minhas dificuldades, e estas pessoas me ajudarão por um tempo, depois elas ajudarão a outras pessoas, e da mesma forma eu também, como pastor. Então o discipulado é constante, porque enquanto estivermos aqui, nós precisamos aprender e praticar tudo o que Cristo nos manda na sua palavra. Porque essa foi a ordem do Senhor Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós precisamos não só ensinar, como estimular essas pessoas a praticar aquilo, tudo que Jesus tem mandado. Então, Mateus 28, 19 ao 20, nós vemos a nossa missão. E a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, de batizar todos aqueles que se convertem a Cristo. Existe a missão também de discipular constantemente aqueles que se tornam corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo, da igreja local. Todos os discípulos precisam ser discipulados, amados. Por quê? Porque nós ainda não estamos perfeitos. Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas. Nós precisamos discipular uns aos outros. Como nós vamos discipular as pessoas? Como nós vamos ensinar-nos às pessoas? Preste atenção. Existem várias maneiras, amados, de se discipular. Existe a maneira formal aqui na igreja local, onde nós temos o nosso culto da pregação no domingo, onde nós temos o estudo da palavra de Deus, mas nós também podemos discipular pessoas através do telefone que você tem. Você pode ensinar pessoas, você pode mandar mensagens, você pode mandar estudo através de um telefone, através da rede social. A rede social, mas é um instrumento para a gente usar a palavra de Deus, ensinar pessoas a fazer discípulos. Ao invés de a gente pegar o nosso telefone, passar o dia todo vendo besteira, mas nós temos a oportunidade de discipular centenas, talvez milhares de pessoas através de uma rede social. Nós podemos, amados, visitar pessoas, levar a palavra de Deus para essas pessoas. Nós podemos, amados, fazer uma leitura de um livro da Bíblia, com um devocional diário, como as amadas irmãs estão fazendo. Isso é discipular, amados, trazendo
um capítulo, um versículo, um capítulo da Bíblia explicando, como as irmãs, graças a Deus, têm feito isso aqui, amados. Tudo isso faz parte de um ensino, onde você pode comunicar os ensinos de Jesus a outras pessoas. Você pode aconselhar as pessoas que estão passando dificuldades, que estão passando vários problemas na vida, e você pode levar bons conselhos bíblicos para essas pessoas. Você pode ensinar, amados, discipular se pressupõe ensino. Jesus ensinou os seus discípulos. Nós precisamos ensinar-nos uns aos outros. Na área que eu sou fraco, eu preciso que outra pessoa me ensine. Na área que os irmãos forem fracos, eu preciso ensinar os irmãos. Isso faz parte do discipulado. É assim que funciona dentro da comunidade. Porque, pastor, ninguém é perfeito. Então, mas em primeiro lugar, nós precisamos corrigir uns aos outros. Você gosta de ser corrigido? Ou você é aquela pessoa que ninguém pode te corrigir quando você erra? Ou você é aquela pessoa intocável, que não gosta de ser repreendida quando você precisa de uma repreensão? Irmãos, correção, repreensão, exortação faz parte de um discipulado, amados. Porque um discipulado pressupõe exortação. Nós precisamos corrigir aqueles que estão perto de nós. Não é errado. Nós devemos nos esforçarmos para que nós possamos corrigir uns aos outros. Por quê, pastor? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E assim como cada um de nós cuidamos do nosso próprio corpo físico e procuramos as suas partes para ser saudável, assim também nós devemos zelar pelo bem dos nossos irmãos, a fim de o corpo de Cristo, a igreja, resplandeça em santidade em seus múltiplos membros desta igreja. Então, amados, nós precisamos cumprir esse propósito como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, eu preciso de você, você precisa de mim. 1 Coríntios 12, Paulo faz a analogia da igreja como um corpo. A mão não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Os olhos não podem dizer à boca, eu não preciso de você. Cada membro precisa um do outro, e cada membro tem autoridade de corrigir o outro, se esse estiver precisando de uma correção. Nós devemos sim, amados, chamar a atenção daqueles que pecam, que muitas vezes se desviam do reto caminho, não só pelo bem-estar na igreja, da comunidade local, da igreja local, mas acima de tudo para que sejamos verdadeiramente unidade em Cristo. A correção fraternal, amados, faz parte do cristianismo, e esta correção tem sido com o tempo esquecida. Por isso eu pergunto mais uma vez aqui: quando você for preciso ser repreendido, repreendida, como é que você vai agir quando chegar esse dia? Você vai receber ou você vai desprezar? Então, amados, como nós vamos exortar um irmão corretamente? Como nós vamos discipular, corrigir um irmão? Primeira coisa, presta atenção, precisamos corrigir o outro irmão com humildade. Humildade. Não é errado a gente corrigir uns aos outros. Agora nós precisamos sermos humildes na nossa correção. Por quê? A primeira coisa necessária para exortar alguém é sermos humildes. É nós reconhecermos as nossas próprias falhas e fraquezas que nós temos também.
E não podemos exortar, corrigir alguém em uma falha, se nós estamos cometendo a mesma falha que estamos corrigindo no outro. Temos que ter humildade e reconhecer. Eu não posso corrigir um irmão em determinada coisa errada, se eu estiver fazendo a mesma coisa que esse irmão faz. É preciso ter humildade, amados. É preciso reconhecer isso. Para corrigir o outro, nós temos que corrigir primeiro a nós mesmos. Ser humilde, reconhecer que também nós erramos. Por isso, lá em Mateus capítulo 7, verso 3 ao 5, o Senhor Jesus Cristo diz assim: e por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está querendo dizer aqui, amados? Jesus expôs a nossa tendência de ver uma pequena falha no próximo, enquanto muitas vezes nós ignoramos as mesmas falhas em nós, e talvez até maior. Então, amado, ele propositalmente aqui usa uma figura de linguagem, chama-se hipérbole, que fala de um cisco, e de uma trave, para alguém com uma trave no olho, que muitas vezes quer tirar o cisco do olho do outro, enquanto ele está com uma trave, E o que significa isso, amados? A pessoa muitas vezes está cometendo um pecado pior do que o outro irmão, e olhando para o pecado do outro, querendo corrigir o outro, sem primeiro tirar aquele pecado da sua vida, sem primeiro tirar a trave dos seus olhos. Então, se a gente for, amados, tentar corrigir, exortar sem humildade, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos se tornar hipócritas. Nós vamos ser pessoas hipócritas. Então, amados, isso é complicado, amados, porque existem muitos cristãos, eu não estou nem falando aqui, no meio de toda a igreja de Cristo, que gostam, de criticar a vida do outro, a família do outro, os filhos do outro, e muitas vezes, irmãos, a sua vida está toda troncha. A sua casa está uma bagunça, seus filhos estão uma bagunça, mas se acha no direito de tentar corrigir aquele que muitas vezes está com um cisco no olho. Para outra pessoa é muito dura, mas para ela e para os delas não há essa dureza. Então nós temos que corrigir, mas com humildade. Temos que ser humildes e temos que corrigir, exortar com mansidão e amor. Tem que haver mansidão na exortação, tem que haver amor e temor, para que também a gente não caia na mesma falha daqueles que nós estamos corrigindo. Porque Gálatas 6, verso 1 e 2 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, e caminhai o tal com espírito de mansidão, e olhai por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Verso 12 ele diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, Paulo traz um ensino de como os cristãos devem proceder com um crente que pecou contra o Senhor, porque ele diz assim, se algum homem chegar a ser surpreendido, essa palavra, ser surpreendido em alguma falta, descreve alguém que cometeu um pecado.
Não é alguém que vive na prática do pecado habitualmente. Aqui Paulo está falando de uma pessoa que deslizou, que cometeu um erro, cometeu um pecado, né? E o que é que vai acontecer, amados? Nós vamos corrigir essas pessoas. Nós precisamos fazer isso. Agora, com mansidão, com amor, não com soberba, para que a gente não venha cair na mesma falha daquele que a gente está muitas vezes corrigindo. Uma pessoa realmente espiritual, amados, ela não se gabará de ser espiritual, mas terá o coração tenro de um pastor que deseja restaurar o irmão que caiu. Não atuará com espírito de superioridade e arrogância, se aproveitar da fraqueza daquela pessoa e querer se engrandecer em cima daquela pessoa, para se mostrar mais espiritual do que aquela pessoa. Não, mas vai ser com mansidão, com amor. É assim que se deve ser o discipulado, é assim que deve ser a correção. Nós temos que corrigir uns aos outros, sim. Com o que, pastor? Humildade, mansidão de espírito. Porque se não for assim, amados, está errado. Nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Fazendo assim, amados, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, e que inclui todos os mandamentos do Senhor Jesus ao seu povo no Novo Testamento. E esse mandamento é resumido em que vos ameis uns aos outros, que nem lá em João 13, 34 diz isso, João capítulo 13, verso 34, e João capítulo 15, verso 12 fala isso. Nós temos que corrigir, nós temos que exortar com amor. Como nós devemos corrigir nossos irmãos, amados? Corrigir também com base bíblica. Nós não podemos corrigir de qualquer maneira, não. Primeiro, corrigir com humildade. Segundo, corrigir com mansidão e amor. Terceiro, corrigir com base bíblica. Porque junto à humildade, junto à mansidão e o amor, é necessário que haja um conhecimento correto. Porque nós devemos exortar, corrigir com base na palavra de Deus, não no que nós achamos. Porque nós fazemos assim, mas nós estamos ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Caso o ensino, a exortação não tenha base na verdade bíblica, a exortação de nada vale. Por que, pastor, é preciso nós corrigirmos o nosso irmão com base na Bíblia? Meus irmãos, porque tem crente aí que não sabe nada da palavra de Deus, e tudo para esses crentes é pecado. Só não é pecado o que eles fazem, mas tudo que os outros fazem é pecado. O camarada vai na praia com a família, está pecando. O camarada está pecando. Mas se demitir é pecado. Tudo é impuro, amados, para quem tem um coração impuro. Tem pessoas que têm a mente impura, tudo para essas pessoas é impuro. E elas querem dizer que tudo é pecado. E essas pessoas querem corrigir, quer fazer com que vocês andem no caminho delas, de acordo com o que elas acham, que você tem que mudar, andar de acordo com a vontade delas, e não com a vontade da palavra de Deus, com os ensinos do Senhor Jesus. Olha, presta atenção, amados, o Senhor Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A nossa ordem é ensinar o que Jesus mandou. Infelizmente, amados, tem cristãos aí que não sabem nada da Bíblia. Passa 40 anos dentro da igreja, não sabe nada da Bíblia. Tudo é pecado para esse cristão.
Às vezes o irmãozinho, a irmãzinha não está cometendo pecado, no meio das vezes está pecando contra Deus. Porque na mente dele, pecado é o que ele diz, não o que a Bíblia fala. Tem muitos irmãos assim, amados. Então, se não tem base bíblica, amados, se a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. Agora, amados, se a Bíblia diz que é pecado, aí nós devemos submeter-nos à palavra de Deus. Então, até para exortar uma pessoa, até para corrigir uma pessoa, não basta ter humildade, não basta ter mansidão, não basta ter amor, é preciso ter o que? Base bíblica. Meu irmão, minha irmã, você está me repreendendo sobre o quê? Onde é que tem dizendo isso na Bíblia? Me mostre. Eu estou pecando contra Deus, me mostre na Bíblia. Irmãos, olha, é um perigo, amados, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Crentes que bebem de muitas fontes, é complicado. Crentes que passam por várias igrejas, cada igreja tem sua doutrina. Tem igrejas aí, amados, que nem todas as doutrinas que eles ensinam é da Bíblia. Aí o que é que acontece? Essas pessoas vêm para uma igreja que é bíblica, muitas vezes eles querem que a igreja se adapte aos ensinos deles, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E aí, meu irmão, começa a querer corrigir, começa a querer mudar, mas a exortação só pode haver, mas se houver base bíblica. O nosso compromisso é com o que Jesus disse aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou, eu me submeto. Jesus não mandou, nada feito. Porque pastor nenhum, igreja nenhuma, denominação nenhuma pode fazer leis, acrescentar a palavra de Deus ou diminuir. Ela tem que pregar o que Jesus mandou e pronto, e acabou. A irmã está em pecado porque a irmã tem um cabelo curto. Lá onde é que tem isso na Bíblia? No Novo Testamento, onde é que tem falando isso? Então, irmãos, 2 Timóteo 3,14 ao 17 diz assim: quanto a você, Paulo dizendo a Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita fielmente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conheceu as Sagradas Escrituras, e alguma Bíblia diz Sagradas Letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Toda Escritura é inspirada por Deus para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção. Eu tenho que corrigir, meu irmão, com base bíblica. Está na Bíblia? Amém. Jesus ensinou, nós temos que guardar tudo que Jesus ensinou. Nossa finalidade é essa, amados. Então, amados, nós também devemos corrigir com paciência. Discipular um ao outro exige paciência. Você tem paciência com seus irmãos? Você tem paciência com aqueles irmãos que ficam cambaleando? Amados, temos que corrigir com paciência. Saber discipular o outro, instruir o outro, deve ser feito com paciência, sem briga e sem divisões, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Humildade, amor, base bíblica, paciência. Nós devemos ter muito cuidado para não instruir os irmãos à nossa volta com base no nosso ego.
Nós devemos suportar uns aos outros com paciência e mansidão. Efésios 4:2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que significa paciência, suportando uns aos outros em amor. Esta é a maneira certa de nós repreendermos o nosso irmão e o nosso irmão nos repreender. Não é de qualquer jeito, amados. Não é gritando com a pessoa, não é brigando com a outra pessoa, não é humilhando a outra pessoa, não é querendo passar por cima da outra pessoa. Tem que ser da forma correta, amados. Fazer discipulado é assim. Nós temos que corrigir sempre. Sempre nós devemos corrigir da maneira certa. Nós devemos corrigir sempre uns aos outros. Você precisa corrigir a mim. Olha, quando eu errar, me corrija. Tendo base bíblica, você sendo humilde, sendo em amor, me corrija. Eu também vou lhe corrigir da maneira certa. Nós precisamos corrigir uns aos outros, amados. É o certo. Agora, amados, precisamos corrigir com humildade, com amor, com base bíblica, com paciência, com mansidão. Isto é ensinar todas as coisas que Jesus nos ordena a fazer. Nós precisamos fazer isso, amados. Então nós temos a responsabilidade de corrigir e de também sermos corrigidos. Amém? Meus irmãos, tem irmãos que gostam de pegar no pé do outro. Agora, quando se pega no pé dele, ele não gosta. E aí é complicado, né? Para pegar no pé do outro, pega com força. Pegar no pé do outro, pega com força. Agora, na hora de receber a correção, não aceita. Por isso precisa ser humilde. Tem que ser humilde para corrigir e tem que ser humilde também para ser corrigido. Porque nós também erramos, amados. Não tem ninguém perfeito aqui, não. Entendeu? Todos nós temos nossas fraquezas e precisamos sim corrigir uns aos outros. Não podemos deixar de cumprir esta ordem do Senhor Jesus. Mas preste atenção, existem algumas dificuldades sobre a correção. Existem algumas dificuldades sobre a correção. Qual é a primeira dificuldade? As pessoas aceitar a correção piedosa. Tem pessoas, meu irmão, que mesmo você corrigir com humildade, com mansidão, com amor, com base bíblica, com paciência, elas não aceitam. A exortação santa piedosa, que é diferente da exortação pecaminosa. Porque a exortação piedosa é aquela que nós procuramos o bem, com a intenção de ajudar o nosso irmão, com base na Bíblia Sagrada. A exortação piedosa é assim, amados. A gente vai exortar com humildade, com mansidão, com amor, com paciência, né? Esta é a exortação piedosa. E existe a exortação pecaminosa, que é aquela exortação que eu faço por vingança, por justiça própria, onde eu não viso o bem do meu irmão, onde a minha única intenção é destruir o irmão. Esse tipo de exaltação é pecaminosa, porque nós devemos exortar piedosamente. Mas tem muitas pessoas, irmãos, no nosso meio, que muitas vezes não aceitam a exortação, a correção piedosa. Ela não aceita.
ela tem dificuldade de aceitar. Por causa de quê, pastor? Por causa do seu orgulho. Meus irmãos, quando chegamos juntos de alguma pessoa para exortar sobre alguma atitude dela, muitas ficam irritadas, já ficam armadas, né? Já pega a espada e o escudo para se proteger, inventando várias desculpas por estar com suas atitudes erradas. Isso é causado por causa de quê, amados? Do orgulho. Porque, pastor, o ser humano nunca quer estar errado. Mesmo ele estando errado, ele nunca quer estar errado. Sempre quer estar certo. Sempre está com o quê? Com a razão. Pode estar do jeito que for. Dificilmente, irmãos, há pessoas humildes que realmente aceitam a correção. Então, uma das dificuldades que nós temos, amados, em exortar é as pessoas aceitarem a exortação. Porque tem pessoas que é assim, você vai exortar com piedade, com amor, preocupado com elas se tornam até seu inimigo. Eu não vou mais para aquela igreja, eu não falo mais com o irmão tal, eu não vou mais falar com o pastor tal. E nisso, amados, até na pregação da palavra de Deus, muitas igrejas já não estão mais exortando, corrigindo, dentro da palavra de Deus, falando de determinados pecados, com medo desses irmãos que não aceitam ser exortados. Porque se for pregar uma palavra que vai tocar na ferida deles, a primeira coisa que eles vão dizer: eu não vou mais para a igreja. Que não venha mais. O mais importante é eu e você exortar, porque Jesus mandou corrigir. Não está sendo com piedade, não está sendo com amor, não está sendo com humildade. Corrija. O irmão tal, a irmã tal não gostou. O problema dele, o problema dela. Ela vai prestar conta a Deus. Ele vai prestar conta a Deus. Existe outra dificuldade para a exortação piedosa. É nós termos medo de exortar, de ofender o outro. Muitas vezes é uma pessoa próxima demais de nós e está caminhando para o abismo, está vivendo uma vida toda torta, uma vida troncha, vai afundar, mas muitas vezes a gente não exorta porque medo. Porque muitas vezes, amados, nós percebemos as pessoas fazendo coisas erradas e aí a gente fica com receio de chegar neste irmão, nesta irmã, porque muitas vezes nós estamos com mais temor dos homens do que de Deus. E nós ficamos preocupados com as atitudes que essas pessoas terão ao serem exortadas. Será que elas vão aceitar? Será que elas vão receber? Será que eu vou perder a amizade do irmão, da irmã, de um parente meu, porque eu estou exortando essa pessoa conforme a palavra de Deus? Será que ela vai ficar chateada comigo? Será que ela não vai querer mais vir para a igreja por causa disso? Meus irmãos, o mais importante é quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você está com sua consciência limpa dentro de Deus. Você obedecer a Deus. Porque nós precisamos fazer isso, amados. Porque eu quero dizer uma coisa a você: se você vê um irmão, uma irmã sua entrando num abismo, afundando, e você não ajuda essa pessoa, você não corrige essa pessoa, você não está amando essa pessoa, amados. É a mesma coisa que uma pessoa que está morrendo afogada. Você tem o bote para jogar para salvar aquela pessoa e você não joga, preocupado, não se ela ficar com raiva. Meu irmão, jogue o bote, exorte, fale em Cristo Jesus com amor, com mansidão, com humildade, com paciência. Mas nós precisamos exortar, nós precisamos dizer: meu irmão, olha, você está caminhando para um lugar errado.
Você está se desviando do caminho de Deus, e a mão de Deus vai pesar. E às vezes a mão de Deus pesa de uma forma, mas que Deus tira a pessoa até dessa vida. Porque com Deus é assim, amados. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Então, amados, nós precisamos, amados, não ter medo, porque nós não devemos deixar de exercer a correção, porque é necessário, amados, para até o bem-estar deste irmão, desta irmã. Essa pessoa está caminhando para um abismo de destruição. Você é amigo, você é irmão, você ama essa pessoa. Você vai ficar calado, com medo do que a pessoa vai achar de você. Jesus ficaria, irmãos? Os apóstolos ficariam? Com certeza não, irmãos, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensine, fale, exorte, corrija. Porque quando nós nos tornamos, amados, membros de uma igreja, a nossa vida faz parte da vida de todo mundo dessa igreja. É um erro você dizer: olha, eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão. Tem sim. Você faz parte do corpo. O irmão faz parte do corpo de Cristo. Você está no corpo. Você também é responsável pela vida do seu irmão. Se você vê seu irmão pecando, você vê seu irmão desviando, você, meu irmão, tem a obrigação de chegar junto desse irmão e corrigir, exortar. Se você for repreender, repreenda. Isto é amor, irmãos. Isso é amor. Mas existe, amada, a tendência de muitos cristãos se afastar daqueles irmãos que o corrigem, e acha que a pessoa que ama ela é aquela pessoa que aceita tudo que ela faz de errado. Isso, amados, é um verdadeiro erro. Irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. É um grande erro eu dizer: eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão, da minha irmã. Você é membro dessa igreja, você faz parte do corpo. A sua vida diz respeito a todos, pois você está dentro de uma aliança com seu irmão. E se você vê algo de errado, alguma falha e não corrigir, você não está cumprindo o seu papel como irmão em Cristo Jesus, como uma pessoa que ama o outro. Pastor, se a pessoa não aceitar, é com ela em Deus. O importante é você ter sua consciência limpa. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortai-vos uns aos outros. O que é exortar? É corrigir, é repreender. Irmãos, mais uma vez eu digo, nós precisamos ser, muitas vezes nós precisamos sermos corrigidos, irmãos. Nós somos falhos. O pastor precisa de correção? Claro que sim. Eu não sou perfeito, eu erro também. Se a igreja ama o seu pastor, se o seu pastor está fazendo algo que está errado, de acordo com a palavra de Deus, você tem base bíblica, você pode chegar na minha presença e dizer: pastor, o pastor, meu irmão, está errando aí. Eu também posso fazer isso com você. E espero que você receba humildade isso aí, eu também receba com humildade, porque este é o nosso papel como discipular uns aos outros, como exortar uns aos outros, que é mandamento bíblico, que tem sido deixado de ser feito hoje em dia nas igrejas, até entre irmãos, por causa de quê? Do medo, que a outra pessoa vai pensar: se eu vou perder a amizade daquela pessoa. Meu irmão, 2 Tessalonicenses 3, versos 14 e 15 diz: mas se alguém não obedece a nossa palavra, por esta carta notai-o, o tal, e não vos misture com ele,
para que se envergonhe. Todavia não tenhas como inimigo, mas admoesta-o como irmão. Admoesta-o como irmão. Segundo lugar, amados, como eu posso servir ao meu irmão? Exortando e orando pelo meu irmão. Meus irmãos, orando pelos membros da comunidade desta igreja local. A gente tem que orar um pelos outros. Nós temos que orar um pelos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos que gastar o dia, horas, orando por nossos irmãos. Orarmos uns pelos outros. Muitas vezes, amados, a gente coloca algo no grupo lá pedindo oração. Tem pessoas que nem vê. Tem pessoas que botam lá no emoji, né? Aquela mãozinha assim. Mas o emoji não é oração. Às vezes a pessoa está botando um emoji assim, e ela sai para fazer seus afazeres e não ora pelo que aquele irmão pediu no grupo. O emoji não é oração. Você precisa orar pelas pessoas. Nós precisamos deixar de ser egoísta, amados. Porque muitas vezes a nossa oração é só por nós mesmos, é só no máximo pelas pessoas da nossa família. Nós temos um corpo, nós temos irmãos em Cristo. E nós precisamos orar por esses irmãos. É mandamento, amados. Orar um pelos outros é mandamento. Veja o quanto de mandamento de Jesus Cristo muitas vezes nós estamos violando. E o pior de tudo, amados, que a gente tem que ter cuidado, é a gente dizer que vai orar pelas pessoas e a gente não orar. E isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nós temos que ter cuidado para nos tornarmos hipócritas. Está dizendo que a gente vai fazer uma coisa pelo irmão e a gente não faz. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de hipocrisia, porque o irmão não está vendo, a irmã não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo que você está mentindo. Então, amados, por que muitas vezes, irmãos, nós não estamos mais orando tanto? Porque hoje em dia, amados, o centro da nossa vida não tem sido mais Deus. E muitos irmãos, muitas irmãs e muitos crentes, o centro se tornaram eles mesmos. As coisas que lhe aprovam, as coisas que vão lhe favorecer. Muitas vezes, irmãos, o centro da nossa vida não tem sido mais Cristo, mas nós mesmos. Esquecemos de Cristo, esquecemos dos irmãos. A nossa vida tudo gira em torno apenas de mim. Irmãos, isso é idolatria. No momento que eu coloco as minhas necessidades, eu coloco a minha vida no centro de tudo, eu me tornei um idólatra. Eu estou idolatrando a mim mesmo. Eu me tornei o meu próprio Deus. Porque, mas muitos irmãos não têm mais orado, não têm tido mais tempo de orar, porque Deus não é mais o centro da vida desses irmãos, dessas irmãs. A igreja não é mais o centro. O outro não se tornou mais a sua preocupação. Irmãos, é uma pergunta para cada um de nós, amados. Eu estava fazendo essa pregação, eu estava pensando em mim também. Você tem orado por todos da sua igreja local? Você tem orado por todos da sua igreja local? Por seus irmãos? Você tem disciplinado alguém? Discipulado alguém, aliás? Você tem discipulado alguém? Quem? Quem você tem discipulado? Jesus mandou você fazer isso. É responsabilidade sua. Você tem acompanhado alguém? Você tem se portado com alguém? Você tem se preocupado com o crescimento espiritual de alguém? O pior de tudo, amados, é que muitos cristãos realmente não têm feito isso.
tem orado por irmãos nenhum, não tem se preocupado mais com a necessidade do outro irmão. Porque, irmãos, o egoísmo, a alta adoração a si mesmo, as pessoas estão colocando elas no centro de tudo nas suas vidas. Perderam o primeiro amor por Jesus. Jesus não é mais o centro. Começaram a amar elas mesmas acima de Deus, acima do próximo, acima de todos. Em Atos capítulo 42 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações, irmãos. A igreja permanecia firme, uns orando pelos outros. E, amados, infelizmente existem crentes que não estão mais nem orando pelos próprios da sua casa, quanto mais pelos outros. Eu ainda vou mais além, não tem orado nem por si mesmo. Precisamos mudar, irmãos. Terceiro e último lugar, amados, nós ensinamos, nós discipulamos as pessoas não apenas de uma forma formal, através da pregação da palavra de Deus, através do conhecimento que nós temos, mas nós também, amados, iremos ensinar através do nosso testemunho de vida, praticando na nossa vida diária aquilo que nós dizemos crer, porque Jesus Cristo diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar aqui, amados, é obedecer, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, meus irmãos, muitas vezes também nós vamos ensinar as outras pessoas através, primeiramente, da gente sendo obediente à palavra de Deus, para que a gente tenha autoridade de ensinar a outra pessoa. A minha pergunta é para cada um de nós, incluindo a mim. Presta atenção. Você ama Jesus? Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Quem ama Jesus? Todo mundo ama Jesus? Ama? Amém. Amém? Vamos fazer o teste se você realmente ama. Se eu amo, você tem guardado todos os mandamentos de Jesus? Tem? Tem ou não tem? E o que é que Jesus fala sobre isso? João 14, 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aí? Jesus está se contradizendo aqui, amados. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você ama Jesus? Eu pergunto de novo, você ama Jesus? Você tem guardado os mandamentos de Jesus para provar que você realmente ama Jesus? Irmão, nós estamos levando a palavra de Deus muitas vezes na brincadeira. Isso eu estava, meu irmão, meditando na palavra de Deus. Deus estava falando comigo, amados. Essa palavra é para nós colocar em prática, irmãos. Não é só para ser ouvinte, não. Eu não posso dizer que eu amo Jesus se eu não guardo o que Jesus mandou eu guardar, eu obedecer. No verso 23, João 14, 23, Jesus ainda diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Por isso Jesus diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, as pessoas que olham para nós, elas reconhecem que realmente nós somos discípulos de Cristo. Como é que essas pessoas vão reconhecer que você é um discípulo de Cristo? É através do que você fala ou através do que você faz? Ou através do que eu faço? Porque falar todo mundo fala.
dizer que ama a Jesus, todos nós levantamos a mão, mas nós estamos guardando o que Jesus mandou a gente guardar. Nós estamos obedecendo ao que Jesus mandou a gente obedecer. Você tem sido obediente aos ensinos de Jesus? Os ensinos de Jesus, amados, não é tão simples assim não, irmãos. Porque Jesus Cristo disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse, amados, que nós temos que amar os nossos irmãos com amor cordial e fraternal, como a gente ama um pai de sangue, o pai que nos gerou, o pai físico, e também como um irmão de sangue, nós temos que amar nossos irmãos. Jesus Cristo, amados, ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Jesus deixou esse mandamento, amados. Jesus tem mandado a gente evangelizar os perdidos e fazer discípulos por toda a nação, as nações. Nós temos feito isso, irmãos. Nós amamos Jesus mesmo. Você tem procurado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem discipulado pessoas. Você tem sido um crente de oração. Você tem chorado com aqueles que choram e se alegrar com os que se alegram. Você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido. Você tem feito o bem para todas as pessoas. Você tem tratado todas as pessoas sem fazer acepção. Você tem controlado a sua língua no seu falar. Você tem feito todas as coisas que Jesus ordenou você fazer. Amado, Jesus disse que aquele que tem os mandamentos dele, este é que ama ele. Você realmente tem amor por Jesus? Você realmente tem se esforçado para ser um crente verdadeiro? Fazer discípulos de Jesus, amados, envolve viver aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Por isso Jesus Cristo disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. Todas as coisas. Através da nossa vida, da prática da palavra de Cristo, nós vamos disciplinar as pessoas, vamos ensiná-las, não só na teoria, mas na prática. Qual a diferença dos ensinamentos de Jesus e dos fariseus? Porque Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus praticava aquilo que ele ensinava, mas os fariseus não. Os fariseus eram hipócritas. E se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, meu irmão, a gente estamos perdidos. Pastor, a salvação não é pela graça, é pela graça, meu irmão. Essa graça nos capacita a nós servirmos a Cristo. Essa graça nos capacita a nos santificar. Essa graça nos capacita a vivermos nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, amados. A verdadeira graça é essa. Você tem o Espírito Santo dentro de você, eu tenho o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Por que nós não temos sido obedientes, irmãos, aos ensinos de Jesus? Porque, amados, o discipulado exige prática do que Jesus ensinou. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós temos andado por onde nós passamos como Cristo andou. As pessoas têm visto Cristo, amados, em cada um de nós. Meus irmãos, nós precisamos, irmãos, realmente corrigir uns aos outros. Nós precisamos, amados, discipular uns aos outros. Temos uma missão, amados,
que é pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Nós temos que discipular uns aos outros, corrigir com humildade, com amor, com temor, com base bíblica, com paciência e mansidão. Como nós vamos exercer esse discipulado, exortando uns aos outros, orando pelos outros, e também, amados, dando exemplo de vida através da prática, obedecendo aquilo que Jesus nos ordenou. Aí, meus irmãos, nós estamos realmente sendo discípulos de Cristo. Aí nós realmente estamos sendo a igreja de Cristo. Mas que realmente, irmãos, nós possamos de fato ser os discípulos de Cristo. Através, meu irmão, não só daquilo que nós falamos e ensinamos, mas daquilo que nós praticamos. Para encerrar, Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Que responsabilidade é essa? Amados, discipularmos uns aos outros. Nós precisamos nos corrigir, amados, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, porque todos nós cometemos erros e precisamos ter um espírito humilde para reconhecermos isso. Vamos ficar de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor Jesus capacite-nos a viver verdadeiramente aquilo que Jesus mandou a gente ser.